Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. O último livro da Bíblia Sagrada tem resposta para todas as nossas questões e aqui nós aprendemos a buscar sempre a inspiração para cada decisão da nossa vida. Buscar essas respostas que nós precisamos para a nossa jornada. Então, qual é a situação que você gostaria de compreender? Uma situação que esteja acontecendo na sua vida. A gente então vai trazer aqui o Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Você manda a sua questão para o 11 99831 8195, 11 99831 8195, e aí você vai ter a participação da Religião Divina respondendo com muito carinho a sua questão aqui. A gente recebe o pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o irmão Rafael Ramalho, que hoje participa com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, irmão Rafael. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É um prazer estarmos aqui na comunicação 100% Jesus, trazendo o Apocalipse do Cristo de Deus em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Divino Mestre, amai-vos como eu vos amei, como resposta aos desafios humanos, sociais, aqueles que são apresentados aqui nas mídias da boa vontade, essa iniciativa do irmão Paiva Neto de fazer com que o texto sagrado seja apresentado no seu dinamismo de respostas para as questões da humanidade. É isso mesmo. Então a gente já traz a primeira questão aqui hoje, é do irmão João Almeida, de Divinópolis, Minas Gerais. O nosso abraço, muito obrigado, irmão João, pela sua audiência e por confiar aqui a essa questão que nós vamos trazer à luz do novo mandamento de Jesus, que nos ensina: amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, conforme consta no Santo Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Ele diz o seguinte, irmão Rafael Ramalho: por que a gente precisa se interessar pelas profecias? Ficar preocupado ou na expectativa do futuro não me distrai do que eu preciso fazer agora? Muito interessante essa pergunta, irmão João Almeida, porque quando fala de por que eu preciso me interessar, o que eu preciso fazer agora, né? Esse precisar, essa necessidade de algo é muito interessante, porque quando a gente fala do Apocalipse, a gente está falando de algo que justamente tem influência direta no que a gente precisa fazer agora. Não é apenas algo que se refere a um futuro que não se sabe qual é, né? Então, por isso eu gostaria de trazer aqui, direto do Apocalipse de Jesus, uma resposta para a sua pergunta. Por que se interessar pelas profecias, pelo Apocalipse? Apocalipse do Cristo, segundo João, capítulo 1, versículo 3º, faz parte do título, o autor e o assunto do livro. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. O Apocalipse começa com uma bem-aventurança, uma promessa de êxito, de felicidade, uma promessa de... Aliás, quando a gente pensa no que eu preciso fazer, a gente pensa em algo para que se tenha êxito, né? Para que se tenha sucesso. E a primeira bem-aventurança do Apocalipse é exatamente o êxito, o sucesso daqueles que, salvaguardados pelo conhecimento da profecia, conseguem saber o que fazer, né? Consegue saber direcionar para que as ações que parecem que precisam ser feitas não sejam também distrações diante daquilo que ocorre na humanidade. Pois o tempo está próximo. E esse tempo está próximo, é preciso, quando o irmão Paiva nos ensina a entender o espaço e tempo de Deus, é preciso entender como o tempo de fazer também, né? O tempo está próximo porque é sempre tempo de renovar o nosso destino, sempre tempo de fazer, de acordo com as bênçãos do Apocalipse de Jesus. Por isso eu gostaria de trazer aqui do seu livro, do livro do irmão Paiva, as profecias sem mistério, que nos fala a respeito exatamente de como a profecia tem a ver com a condução dos nossos destinos a partir do que a gente faz agora. Ele diz assim, na página 75 dessa edição, que é a 84ª, edição número 84, que diz assim, na página 75.
Recordando a máxima de Zarur, que concilia determinismo e livre-arbítrio, diz o ilustre poeta e pregador: a lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro. Essa palavra determinismo aqui ela é muito importante, porque quando a senhor pergunta, né, por que eu preciso me interessar pelas profecias, ficar com medo do que vai acontecer, é que parece realmente que profecia seria um determinismo divino. Só que aqui vai ser provado que não é, porque exatamente diz aqui o autor, a lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, portanto o que a gente faz agora, né, determina-lhes o futuro. Aqui fala de passado porque as ações já foram feitas, mas a gente está construindo agora. O irmão Paiva mesmo tem um pensamento que diz: todo dia é dia de renovar nosso destino. Agora prossegue o autor explicando, né, comentando essas palavras do saudoso proclamador da religião divina. Prossegue o irmão Paiva: juntou o livre-arbítrio da criatura humana, aquilo que decide o que nós precisamos fazer, né? Juntou o livre-arbítrio da criatura humana a ser medido por Deus, a lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, né? Juntou isso ao determinismo resultante dos nossos bons ou maus atos, determina-lhes o futuro. Então esse determinismo, isso que vai acontecer, o que está profetizado, é resultado do que nós já estamos fazendo, e a profecia nos avisa. Ao nos avisar, ela revela um mecanismo. E esse mecanismo é que vai influenciar exatamente aquilo que a gente faz agora dentro do que realmente precisamos fazer. E não daquilo que nos é, às vezes, ditado, sugerido, o que precisamos fazer para alcançar esse ou aquele tipo de felicidade que pode se mostrar enganosa lá na frente. E aí o irmão Paiva vai concluir dizendo assim: daí surge o determinismo bem diferente do fatalismo, mas não como algo aleatório, como uma bomba voadora que não sabemos onde cairá, uma decisão de um Deus maluco que de repente resolve dividir benesses e torturas entre seres terrestres ou celestes conforme o seu bestunto alienado. Não! Somos nós quem criamos o nosso destino, de acordo com o emprego que fazemos do nosso livre-arbítrio. Então a profecia, ela vai revelando os mecanismos pelos quais nós criamos o nosso destino pelo uso do nosso livre-arbítrio. Então ela não nos distrai, pelo contrário, ela nos mantém o foco, como disse aqui o próprio Apocalipse: bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas no livro. E porque nos revela os mecanismos da lei divina, como diz também o irmão Paiva aqui no livro Somos Todos Profetas. A gente traz a literatura ecumênica da boa vontade, que você pode ter também onde você estiver, para estudar mais profundamente e se interessar mesmo por isso que salva a nossa vida, né, que é a profecia. E o irmão Paiva diz assim, ó: o último livro do cânone sagrado é, pois, um compêndio jurídico que devemos estudar com bastante atenção. Quando fala de compêndio jurídico, está falando das leis do verdadeiro direito, que é o que influi sobre o que nós somos de verdade. Nós somos espírito. Então existe uma legislação divina, né, que decide, influi sobre os nossos destinos e dá a cada um de acordo com as nossas obras, como diz o Apocalipse. E ele diz aqui: o último livro do cânone sagrado é, pois, um compêndio jurídico que devemos estudar com bastante atenção, pois suas linhas tratam muito bem, se quisermos entendê-lo, de nossa sobrevivência como célula formadora da sociedade. Algumas dessas células se apresentam doentes, mas deixarão de ser quando os governos dos povos entenderem que não basta apenas instruir, educar, sem ao mesmo tempo espiritualizar ecumenicamente as massas. Quer dizer, espiritualização ecumênica, fraterna, solidária para todo mundo. E é disso que trata a profecia, e é por isso que a gente deve realmente se interessar por ela. Porque a gente se interessando pela profecia, a gente está se interessando pela própria vida e pelo que a gente tem que fazer de bom. Tá certo, muito obrigada
o irmão João Almeida de Divinópolis, Minas Gerais, pela sua pergunta, e também aqui o irmão Rafael Ramalho, pregador ecumênico da religião do Terceiro Milênio, por participar com a gente aqui hoje. Rafael, nossa saudação, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Participando aqui hoje com a gente do Pergunte ao Redentor, Apocalipse de Jesus. E uma dica para você: continue estudando o último livro da Bíblia Sagrada. A gente acompanha diariamente aqui esse estudo aprofundado na Super Rede Boa Vontade de Rádio, na série O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Ela é exibida nos seguintes horários para que você possa estudar com a sua família e convidar quem você ama a acompanhar também essa palavra do irmão Paiva Neto, nos seguintes horários: às 18 horas, às 21, à meia-noite, às 5 e às 11. E se você tem alguma dúvida, quer saber mais sobre o último livro da Bíblia Sagrada, é só você deixar aqui a sua pergunta para o 11 99 831 8195. 11 99 831 8195. A nossa gratidão a você que está na audiência, o nosso abraço às emissoras da Boa Vontade em todo o Brasil. Nesta conexão nacional, a gente encerra essa participação com a nossa saudação de paz e boa vontade. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.